Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos a cultura conscienciocêntrica dentro da autoproexiologia. Agora, é a bagagem intelectual, a erudição, ou conjunto de conhecimentos, de cognições, de ideias, de construtos, de princípios, de técnicas, de verpons, centrado na conscienciologia, assimilado teoricamente e incorporado pragmaticamente à vivência da cotidianidade diuturna pela consciência intermissivista, cognopolita e tenepsista, homem ou mulher. Vocês veem os detalhes do que nós estamos colocando aí, o processo da cultura e da personalidade. Agora, o desenvolvimento das faculdades intelectuais mediante a leitura, o estudo e o trabalho aplicado a compreender a própria consciência. Esse a compreender está cranzeado, está errado. Que aqui era para colocar a compreensão, a gente mudou. A centragem dos interesses da evolução consciencial. O nível de autolucidez da consciência quanto à autoconsciencialidade. A autorreeducação promovida pela conscienciologia. O cabedal de conhecimentos assimilados na teática conscienciológica. O ajustamento da cultura pessoal à cultura conscienciológica. A inclusão da cosmoética, do universalismo e da max-fraternidade aos valores pessoais. O refinamento de hábitos, modos e gostos. E mais outras coisas, a mentalidade da não doutrinação. Agora, no fim nós falamos, sob a abordagem evolutiva, a cultura conscienciocêntrica é a mais inteligente, por ser a mais prioritária de todas. A consciência, entendendo a si mesma, assiste melhor os demais. Você, atuante ou admite a cultura conscienciocêntrica, em qual nível existencial? Agora, eu quero dizer que esse verbete é o 1128, tem 4 páginas, 42 logias e 11 máximos. Se quiser aumentar aqui, está fácil o estrangeirismo, só faltam 3. Agora, nós temos aqui uma pergunta. Hipoteticamente, eu poderia dizer que o devaneio compulsório tem íntima relação com a ignorância. A ignorância é vista pela pedagogia de Sarapeng como um vazio dentro do campo do saber, cuja etiologia ainda é desconhecida. Poderíamos dizer que o devaneio compulsório, vácuo evolutivo e ignorância tem sua razão de ser, tem lógica? Olha, que tudo isso tem sua razão de ser, lógico que tem. Que também tem a lógica de existir isso também? Tem. Agora, nós achamos que a ignorância, e no caso, é intraconsciencial, mental, somática. E ela nada mais é, no caso, que uma excrescência. Sob esse aspecto, é uma patologia em função da inexperiência parapsíquica. Sob esse aspecto também nós podemos dizer que ela é um vazio, sim, porque é uma inexperiência. A pessoa ainda não chegou a dominar o processo cultural maior daquilo que interessa. Agora, o devaneio aqui é uma coisa, agora o onirismo em outra dimensão é outra coisa. O onirismo, então, se nós considerarmos como estado alterado da consciência, fora da vigília física ordinária, ele ainda é pior ainda. Agora, eu estou lá fazendo um verbete que é esse onirismo compulsório. É um imposto, que nós não precisamos disso. Agora, ele é imposto por causa dos processos neurológicos da cabeça da gente, dos 2 hemisférios, etc. Agora, com o passar do tempo, a gente domina essa situação quando a sua lucidez aumenta. Então, o problema aqui, essa excrescência pode desaparecer com a lucidez maior da pessoa. Que lucidez significa evolução, antes de tudo. Eu queria dizer para vocês que o final da semana da qualificação pensênica, até o dia de hoje, eles estão podendo fazer um desconto para estudar a qualificação pensênica.
Isso vai ser no dia 11 e 12 de abril, que é o feriado da Páscoa. Agora, é a prova da imagística e as 200 técnicas do Mega Pensando Trivocabular. O que é engraçado aqui é que nós estamos trabalhando nesses 2 dias com 200. Tem várias vezes 200. 200 alunos, 200 mesas, 200 objetos e 200 construtos. E tem as 200 técnicas do Mega Pensando Trivocabular. Tudo junto. Reuniram muitos 200 aqui. Agora, quero dizer, hoje está mais barato. Quem quiser, bom, entrar hoje que está mais barato. Era para ter acabado ontem, mas como hoje é domingo, eles passaram para o mês de março. Eu quero lembrar vocês que hoje é o dia 1º de março, tá? O fevereiro já foi embora. Agora, outra coisa é o seguinte, formação de autores. A equipe de autores de livro publicado da Conscienciologia, especialista da enciclopédia da Conscienciologia, material didático, apostila temática para o apoio ao autorando, programação, módulos, são 7 módulos, de março, agora dia 20, até o dia 25 de janeiro do ano que vem. Duração 22 horas cada módulo. Agora, aqui tem o total de investimento, as informações. Se alguém estiver interessado, é o Formação de Autores. Quem é que está interessado, está na hora, que tem muita coisa aqui interessante. Quem é que vai ser autor aí? Parece que tem algumas pessoas. De modo que precisa fazer esse curso, tá certo? Uma outra coisa que eu falei, aquele negócio que de vez em quando eu bato na mesma tecla. Hoje eu quero bater na mesma tecla sobre as favas contadas. Vocês sabem essa expressão, favas contadas? Favas contadas é aquilo que você vai receber como lucro, como dividendo, como resultado, inevitavelmente. Quer dizer, você merece. Aquilo vem para a sua mão. Então, é um trabalho que você está fazendo, que você sabe que o resultado vai ser inevitável. Então, é muito importante. Agora, isso é o enriquecimento gratuito. É a difusão máxima da bola de neve. A hora que você solta a bola de neve lá em cima, ela vem descendo e vai aumentando. Agora, o processo do retorno, isso aí entra a lei do retorno, quando ela é positiva. Outra coisa são os acréscimos impensáveis. Quer dizer, sem imaginismos, nem elucubrações. Vem os acréscimos, o que é uma decorrência daquilo que você faz. Eu acho isso o máximo. Por exemplo, é muito interessante a gente fazer isso. Eu tive empresas. Uma das coisas que me chamava a atenção na empresa era o seguinte: a gente começava na estaca zero, não tinha nada pronto. Organizava aquela equipe, começava a dar função para cada um começava a trabalhar, daí a pouco estava uma máquina montada, funcionando, com resultado para todo mundo. Eu acho isso simplesmente impressionante. E outra coisa, isso é a base da vida humana, é a base da evolução, é a base do esforço da consciência. Todo esforço. Então, veja, o negócio é buscar a ultrapassagem do gargalo. É isso, então, que é a minha tecla hoje. Que negócio do gargalo que eu falo para vocês. Busquem passar o gargalo. Isso vocês conseguem através de quê? Perseverança e auto-organização. Após o gargalo, vem o paradoxo da super-automotivação serena. Quer dizer, vocês vão se sentir tão bem que vocês vão criar um problema para vocês mesmos. Agora, esses problemas valem a pena. São problemas da super-eficácia. Eu vou repetir, paradoxo da super-automotivação serena. Você está tão motivado e com serenidade, não há emoção. Entende? Então, como é que fica uma pessoa super motivada? Você não pode falar que ela está entusiasmada, porque ela é serena. Ela não tem entusiasmo. Mas ela tem uma motivação. Então, veja, é uma gasolina azul com ectoplasmia. A situação muda tudo. Vocês estão entendendo o que quer dizer? Agora, veja, aí vem o trinômio lá da automotivação, do trabalho e do lazer. E é aí também que a pessoa vai ver que o mega gargalo, um deles, talvez, eu não digo que seja o maior,
mas é um dos mais sérios, é o autoparapsiquismo. Esse aqui é. Por isso que eu bato tanto na tecla do estado vibracional. Isso aí é muito sério. De modo que eu acho que vocês entenderam o que é que eu quis dizer com tudo isso. Tá certo? Se tiver alguma pergunta, vocês fazem. Eu estou procurando aqui hoje ver se a Adriana ou o Antônio vão aparecer por aí. Se aparecer, eu quero conversar com os dois. Que me prometeram entregar uma revisão hoje. A Lourdes, eu estou vendo que está aí, quer dizer, são 3. Agora, pelo menos um já queria já receber para poder começar a fazer as revisões. Passar a revisão, se é que tem, né? E outra coisa também. Eu quero saber quem é que está aí do curso lá da imagística. Tem alguém? Mas não foi vocês que me deram. Então eu posso dar isso aqui para quem? Eu queria falar então para vocês o seguinte. Eu estive examinando tudo isso aqui. Agora eu acho que talvez fosse bom, na questão de estudar as notas, fazer um alvo, o target, colocar a mosca, e depois primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, e depois desvio, para dar as notas. Eu acho que isso seria melhor. O que você acha? Vocês entenderam o que eu quero dizer? Então é bom examinar isso. Agora, outra coisa, essas notas têm que dar de acordo com 200. Se uma pessoa fez 100, tudo que ela tirar vai ser pela metade, tá certo? Tá certo isso? E você já chega à conclusão. Agora, ó, o que tem de desvio nisso não está no gibi, eu estive examinando. Vocês viram muito desvio, né? Agora, ó, o desvio mostra que a pessoa tem dificuldade com o dicionário cerebral e ela precisa estudar mais isso. Ela deve participar de outros cursos. Você fala que uma das recomendações, no caso aí, um dos diagnósticos e receita é o seguinte: a pessoa que apresentou desvio demais deve fazer outro curso desse. Outro curso, depois, quando tiver um segundo, ela vai participar. Até ela se encaixar, para mexer com o repositório de cognição que ela tem. Isso aí é importante. Agora, veja, eu acho que, com o passar do tempo, seria bom você já começar a pensar de fazer um livro sobre isso aí. Pega, por exemplo, aí os 100 alunos que conseguiram 200, assim na base de 90%, a nota 9, e colocar num livro. Agora, explicitando tudo depois. Isso daqui 1 ano, 2, 3. Preciso te falar isso com a Nara e vocês também estudaram. Vê se tem lógica isso que eu estou falando. Não só do target, que é o alvo, como também na questão da publicação do livro. Vale a pena pensar nisso, porque vai ampliar a abordagem de todo mundo. Professor Valdo, esse exercício vai ajudar as pessoas a ficarem mais na prioridade também? Porque se... Vai, até um certo ponto, mas não é isso. Esse exercício vai melhorar tudo que mexa com o raciocínio da pessoa. É isso que você tem que pensar. O que é? Ele é um dos mais, talvez seja o mais avançado que nós já arranjamos até agora. É por isso que chegou até um serenão para falar que estava na hora, né? Senão eu também não teria colocado até hoje. Eu tinha uma ideia disso, mais ou menos parecida com essa. Agora, eu não falei em 200, 200, 200, 200. Isso aí não tinha lá, não. Era para fazer um total, mas ele que falou. Então deve ter sua razão de ser. Porque eu acho o seguinte, qualquer objeto, 50 é a coisa mais fácil que tem. Agora, 200, hein, João? O que você acha? Tá certo? Agora, 200 já começou a mexer nos gurgumilos, nas entranhas, nos resquícios, em tudo que está lá dentro do micro-universo consciencial da pessoa. O resultado é uma loucura. Agora, outra coisa, é ver também aonde que a pessoa ficou impotente. Agora, é bom que vocês fizeram exercício disso aí. Não é fácil. Como assim, ver onde que a pessoa ficou impotente? Ela vê que ela ficou impotente a hora que ela começa a ter problema, que ela passa 1 hora e arranja 5 itens. O tempo ela está impotente, então veja, ela está fraca. Isso aí seria
a fronteira, o limite dela. Isso está errado. É porque o tempo... Agora veja, com o passar do tempo, se a pessoa repetir o curso, ela vai ficar mais flexível com o pensamento, aquilo vai expandir de uma maneira geométrica. Que as pessoas não sabem julgar com a multidisciplinaridade. Olha, uma coisa boa, põe essa palavra aí, multidisciplinaridade. Você sabe que a multidisciplinaridade é a interdisciplinologia aqui, ó, é uma seção nossa. As pessoas não sabem julgar com isso. Então, a primeira coisa que vocês devem falar com o povo para ajudar, vocês deviam chegar e falar no primeiro dia, logo que for começar a aula, falar assim, ó, gente, pense bem, qualquer objeto pode ser classificado em mais de uma linha de conhecimento. Eu acho isso importante. Se a pessoa pegar, por exemplo, e ficar só numa linha, ela não vai nunca. Uma coisa, por exemplo, eu vi falando a mandioca, tá certo? Então a gente pega uma mandioca dessas compridas e põe lá o cara falar. Se ele começar a pensar só na mandioca e na plantação de mandioca, ele está perdido. Quais as linhas que uma mandioca, vamos dizer, atiça, que ela, vamos dizer, move, que ela sugere? Veja, a culinária não entra nessa? Se entra a culinária, o que é que não entra junto com a culinária? Tem um monte de situações. Você está entendendo como é que é? Outra coisa, a morte entra nisso? A dessoma entra? Indiretamente ela entra. Então é preciso examinar. Aí é que vem o processo da target, do alvo. A mosca, qual que é o primeiro o círculo? O segundo círculo, terceiro. Agora eu acho que devia deixar assim, só uns 3 ou no máximo 5 círculos. Vocês têm que estudar isso. Entende? Hein? Não, porque a pessoa vai ver internet, vai ver tudo isso, tem que ser na hora. Eu não confio na natureza humana nesse ponto. O povo está muito habituado, mal habituado, ou seja, viciado em cola. Você veja, hoje eles estão colando com aparelhos. O negócio tem que ser cara a cara. Outra coisa, dentro disso aí não tem jeito da pessoa copiar um do outro, os objetos são diferentes. Então dentro lá não tem nada. Agora, eu acho que o caminho está alia e jacta est. Professor. Os dados estão lançados. Pode falar. Eu queria tirar uma dúvida com o senhor. Eu tive uma projeção onde eu me vi como sendo o amparador de uma pessoa e o que me chamou a atenção era a sensação de tranquilidade, bem-estar e, assim, eu aproximava da pessoa somente de acordo com o campo energético. Não precisava a pessoa pensar ou não, chamar ou não. Era questões de campo energético. Existia bem-estar, aí se aproximava de acordo com a necessidade. Eu tenho começado a me preocupar nas formas e maneiras de pensamento. Eu queria ver se isso o senhor acha que realmente poderia ter sido uma percepção ou se foi uma mistura de sonho com projeção. Aí é necessário você fazer a análise disso devido às sensações são suas. As sensações chamaram a atenção pela intensa tranquilidade, pela intensa sensação de bem-estar. Agora, até que ponto que isso é correto, você está abordando corretamente, etc. Isso aí tem que partir de você. É difícil da gente analisar isso de fora. Tá. Qualquer coisa estou chutando. Sim. Agora, se eu generalizar, eu poderia falar generalizadamente para você o seguinte: sempre desconfie de você. Olha o princípio da descrença. O princípio da descrença a gente não deve acreditar em nada nem em ninguém, inclusive na gente. Só acreditar depois você teve a experiência. Como essa experiência é nova, desconfie de você. Ok. Espero ter mais dados. Vai chegar um ponto que você vai dominar a experiência. Aí acabou. Ok. Você fica convicta. Você admite a realidade. Certo. Por enquanto ainda não. Sim. Uma segunda pergunta dentro disso, que eu gostaria que o senhor me auxiliasse a entender, é o seguinte: eu tenho um conhecido
que tem uma tendência forte, não é patológica, mas a pessoa ela não consegue, sempre que ela vê a situação, ela não consegue ver o positivo, nunca. Durante todos esses tempos que eu conheço, ela sempre olha e todas as situações ela enxerga somente o negativo, em todos os momentos. Sim, a turma do contra. Isso é um processo, é uma doença mental. Já é uma doença mental? É lógico, é óbvio. A maioria das doenças mentais são assim. Por exemplo, uma pessoa que está em depressão, às vezes, ela tem uma tendência de ir contra o cosmos. E ela ataca as primeiras pessoas que sejam mais próximas a ela. Aquilo ela vira o J. Cristo, é o saco de pancada. Você está entendendo? Isso é o negativo. Ela está reclamando do cosmos. Por exemplo, uma pessoa que suicida, a maioria está contra alguma coisa muito forte. Você está entendendo? Sim. Essas coisas todas. O que chama a atenção é essa pessoa que mesmo que ela reclamando, quando ela obtém, ela continua reclamando de outras Primeira coisa que você tem que falar com ela é dizer o seguinte, que ela está totalmente errada. Certo. Que as pessoas que vivem reclamando, elas estão fora do contexto. Então ela é um corpo estranho no cosmos. Isso não pode. Como é que fica? Ela está sem lugar. Ela está puxando o próprio tapete. É isso que eu queria arranjar com a bota. Ninguém aí está usando bota porque está muito quente, né? Mas eu queria que uma pessoa viesse aqui com a bota, colocasse o pezão assim em cima da mesa, para todo mundo ver a bota. Agora, eu estou falando bota daquelas de amarrar. Sabe por quê? Não. Para a gente mostrar que tudo depende da intraconsciencialidade, é de você. Isso é que chama bootstrapping, que é o bootstrap, que é o negócio da bota de amarrar. Isso aí é muito usado em ciência e várias coisas, mas agora o que eu quero é mostrar isso pelo seguinte: na hora que você vai amarrar a bota, ou mesmo até desamarrar, você não pode apelar para nada de fora, é só você com você mesmo. É ela e você. Não tem nada. Não adianta você pegar o gatinho para ajudar, não adianta nada. É você que tem que fazer. Então é um problema totalmente intraconsciencial. Entendeu o que quer dizer? O bootstrapping, que é o nome em inglês. É o bootstrap que dá o bootstrapping, que é o ato do processo de desamarrar a bota. Está claro isso aí? Então um dia nós vamos mostrar isso aí, como é que é, a pessoa amarrar e desamarrar. Se você vai fazer uma coisa dessa, você está fazendo, isso aí é outra coisa. Você está tentando fazer, viver para a pessoa, mas ela que tem que fazer, a bota é dela. Quem está usando o pé é o dela. Aquilo só mexe com o corpo dela. Vocês estão entendendo então? É o processo íncito. Aqui está inserido no problema do micro-universo consciencial dela. Então, isso aí que a pessoa tem que ver. Olha, a sua ojeriza com o mundo, a pessoa que é do contra, ela não toma sal de fruta, mostra que ela é que tem um problema, é o bootstrapping. Então, é um processo de demência. É uma demência superficial, mas já começa. É uma psicopatia. Entende? Ou psicopatologia, se você quiser. Já visto por esse lado. Agora, há uma série de perturbações e transtornos da psiquiatria que a pessoa é contra o mundo. Aqui outra pergunta. Gostaria de entender melhor esse conceito de traição consentida utilizada pelo senhor no livro Dupla Evolutiva. Pois não. O problema todo é o seguinte: eu sempre conto a história que eu segui de uma dupla nos Estados Unidos. Eles moravam no interior dos Estados Unidos, num daqueles estados. E tinham um processo lá de uma indústria com comércio muito ativo. Agora aí, pelas tantas, apareceu lá uma circunstância imperdível que precisava deles irem para as Caraíbas, lá para Trinidad e Tobago, para pegar material e um processo de local de venda de produto lá no ambiente. Agora, o que se passa? Dentro do trabalho lá, era uma firma
do casal. E eles não tinham ninguém para eles autorizar para decidir. Os dois não podiam sair de ir para as Antilhas. E, ao mesmo tempo, não podia deixar, porque era uma coisa imperdível. Você sabe, o americano dá muito valor para o processo de dinheiro. De base judaica, ainda dá mais ainda, né? Então, o que é que eles falaram? O negócio teria que demorar pelo menos uns 3, 4 meses. Uma pessoa conhecia a outra. Sabia que, pela juventude deles, eles precisavam de sexo. Que aquilo equilibrava a vida deles. Então, todos os dois começaram aquele ponto de interrogação. Um olhou para o outro, que interrogação, como é que é? O que a gente vai fazer? Aí, eles conheciam alguma das pessoas. Eles conheciam quem é que estava ficando lá, que era muita gente. E conheciam também algumas pessoas que iam encontrar lá. Aí o problema é o seguinte, quem é que ia? Olha só, isso aí dá um romance, esse negócio, isso nunca foi escrito, dá um filme. Quem é que vai para lá e quem é que fica? Agora, a coisa mais séria, tinha que escolher, se você vai ter alguma namorada, vai ser com quem? Se você vai ter algum namorado, vai ser quem? Agora, eles não queriam se separar, porque o dinheiro estava mais importante que a separação. Então, fizeram aquilo que chamam nos Estados Unidos de casamento aberto. Dá liberdade para a pessoa ter parceiro ou parceira. Aí, resolveram o negócio. A mulher ficou nos States, o homem foi. Agora, ela nomeou 3 mulheres, que ele tinha que escolher uma. Vocês estão entendendo como é que é? Então, é uma prostituição arrumadinha. É isso que eles fizeram. Isso aí, então, é que a gente vai começar a entender sobre a, vamos dizer, liberdade sexual consentida. Agora, veja, eles gostavam muito um do outro. A gente sabia disso. Agora, o problema era passar aqueles 3, 4, 5 meses. Outra coisa, o negócio demorou mais. Demorou uns 6 meses. Outra coisa, e não foi por causa de sexo, não. Foi o trabalho que exigiu. Tem isso tudo para a gente examinar. Agora veja, no fim deu tudo certo. Só teve uma coisa, a mulher não arranjou namorado nenhum, só o homem. Agora veja que moral que a mulher ficou depois julgada. Mas é que o marido virou para ela, não, é porque você está deficiente. Falou qualquer coisa lá para ela, algum negócio. Mas veja, o casamento continuou. E eles foram felizes para sempre. Parece que até hoje eles não têm uma firma, esse negócio aumentou muito. Eu não sei se agora estão com problema por causa dessa crise econômica financeira aí. Mas o negócio lá cresceu demais. E tudo a partir de 2. Agora o problema, quando eu fiquei sabendo disso, eu falei assim, tem um erro aí básico, vocês cometeram muito grande. Você sabe qual foi o erro, não? Tem uma ideia? Eles não criaram pessoal adequado. Eles não criaram pessoa de confiança para colocar na firma. Aquele negócio do casal, que tudo que faz, só ele. Não sai deles. Aquilo fica muito fechado. Isso deu na cabeça dos dois. Se eu tivesse uma pessoa de confiança já naquela ocasião, teria dado certo. Eles teriam enviado aquele emissário para fazer os negócios no lugar deles. Então, eu falei com eles, olha, doravante vocês têm que arranjar, melhorar o quadro pessoal e colocar gente que vocês, um procurador, por exemplo, que vocês tenham confiança. Nessa empresa, por exemplo, eu tinha 3 procuradores. Quando precisava, podia viajar, eu passava às vezes 45 dias fora do Brasil, fazendo pesquisa. Eu só telefonava para o Brasil e perguntava, me dê o total disso. Me dê o número daquilo, me dê a taxa disso, qual o percentual daquilo. Eu sabia tudo como é que estava. Agora aqui, o senhor poderia comentar na fatologia, 6ª linha, o refinamento de hábitos, modos e gostos? O problema todo é o seguinte, o refinamento de hábitos, modos e gostos. Como é que a pessoa faz isso? Ela tem que começar primeiro fazendo o levantamento, quais são os seus hábitos. Os seus hábitos são sadios? As suas rotinas são úteis?
os seus modos são educados, o nível de educação do modo de você agir é aceitável, vamos dizer assim, dentro de uma média útil, e o problema do seu gosto, a sua tendência, seu processo, por exemplo, como ele é. Então você tem que refinar isso. Refinar os hábitos é ver se você fica mais eficaz nas rotinas úteis que você desenvolve. E ver os modos que se tem alguma coisa. A primeira coisa que eu quero lembrar para essa pessoa que perguntou é o seguinte: tudo, mas praticamente tudo que nós temos hoje na vida humana tem técnica. O problema é ver qual a técnica mais eficaz, mais eficiente, mais prolífica, que produz melhor. Então coloca a técnica do refinamento nos hábitos, nos modos, em tudo que você gosta, as suas preferências, seus favoritismos, aquilo que você decide, as suas opções, suas alternativas, aquilo que você quer. Veja vamos dizer assim, o desenvolvimento, a técnica, o método. Qual é a experimentologia que a gente deve aplicar nisso para melhorar esse refinamento? Refinar é desenvolver em alto nível aquilo que a gente propõe. De modo geral, acho que está mais ou menos claro isso aí, né? Valdo, aqui. Pode falar. Na segunda página, interaciologia. Tá? Interação OFIEX pessoal complexa. A interação OFIEX pessoal complexa. Eu gostaria de entender, em relação ao OFIEX, existe um percentual que a pessoa já tem encaminhado da ProEx dela para ela começar a fazer OFIEX? Não, a OFIEX, os amparadores é que dirigem isso. Então, a própria TENEPS, a pessoa pensa que é ela que dirige. Ela é um ponto indispensável. É uma pessoa indispensável da TENEPS. Mas, na verdade, não é ela que dirige. A direção vem, com o passar do tempo, de um mecanismo interassistencial, que ali, no caso, é orientado pelo amparador específico do tenepsista. Agora, veja, é ele que sabe quando a pessoa está madura para mudar a situação. Porque quando isso acontece, a pessoa vai ter outro amparador. Ele não vai fazer uma coisa dessa sem falar. Ele vai ser obrigado a notificar a pessoa. Agora, o que se passa? Tem uma fase de transição, que às vezes ele ainda não falou, que a pessoa já viu que já mudou. Ou às vezes ela desconfia que mudou. E uma boa parte não desconfia nada. Tem gente que a hora que vai passar, que a pessoa, olha, chegou a hora. A pessoa, às vezes, nem estava esperando que aquilo fosse acontecer. Você está entendendo? Então, o problema é extrafísico. A gente não deve preocupar com isso. O FIEX, a gente não deve preocupar. Ela vem de bobs. Sabe o que é bobs? De lambuja, de extra. É o extrapolacionismo. Aquilo vem naturalmente. Agora, o que é? É um extrapolacionismo da TENEPS. Se você pensar, examina bem isso que eu estou afirmando, se isso tem lógica, se faz sentido para você. Aí as coisas começam a ficar mais claras. A gente poderia descrever um perfil desse tenepsista que seria o ideal para um OFIEX ou não? É aquele que não tem mais raiva dos outros, é aquele que não vira a cara perante ninguém, é aquele que tem aquela paciência da família inteira do Jó para fazer assistência. Entende? É um nível por aí. Ele então está caminhando para a dispersidade. Ele já sabe o que é isso, já está fazendo força. Agora, quase sempre, às vezes, há uma concomitância, uma simultaneidade de manifestações entre ofiexialidade e dispersidade. Entende? Uma coisa puxa a outra. Agora, se vocês forem notar, isso tem uma lógica danada. O Márcio, você está entendendo o que eu estou falando? Não tem lógica para você? Pense nisso. E a outra coisa lógica aí é isso. O que é o FIEX? Nada mais do que o corolário de uma TENEPS veterana.
O veteranismo da TENEPS leva inevitavelmente ao FIEX. Nesse caso aí, o complexo, praticamente quase certo que o ofexista ele vai ser um completista, ou não? Não dá para afirmar isso? Não, porque às vezes, para ele ser completista, ele tem que ter cumprido a programação existencial dele. Vamos supor que a programação existencial dele não fique apenas dentro da TENEPS do FIEX. Então não é. É outro trabalho que ele está fazendo. Esse aí é apenas um corolário, um setor, um departamento, um extra. Falando em bom português de gíria, é um bico. Agora, é um bicão, né? É um senhor bico. Entende? Um bico parapsíquico interassistencial. Agora, veja, isso faz sentido para você? Agora, veja, gente, isso que nós estamos discutindo aqui com você, Will, isso não tem nada na ciência eletronáutica e convencional. Agora, até o povo chegar a entender isso, você veja os Himalaias, as montanhas, e os Amazonas, os rios, que nós ainda temos que falar, escrever, os Amazonas de tinta, os Himalaias de livros, que nós já temos que escrever, para mostrar para esse povo. Vocês estão entendendo por que é importante escrever livro? Nesse caso, os amparadores, eles já possuem uma diretriz para saber se a pessoa já pode ser encaminhada? Já existe alguma coisa? Todo mundo tem, até eu tenho certas diretrizes para julgar certas coisas, mas veja, você não pode confiar nisso. Que a natureza humana, ela muda de uma hora para outra, em 5 minutos ela é outra pessoa. E isso pode acontecer para melhor. Geralmente é exceção, mas acontece. Aqui, numa regra, se tem exceção, acabou, ela também faz parte da regra. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então vamos devagar com o andor. O problema todo desse processo de regra e exceção, a gente não pode esquecer do problema que eu falo aqui muito sobre análise e síntese. Para muita gente, quando escolhe uma síntese, é porque escolheu a exceção. Você está entendendo? Agora, veja, você fez uma análise, você encontrou 5 exceções, você está no buraco. Como é que vai ser? Você tem que escolher entre as 5. Entendeu? Para começar tudo. Tem uma pessoa que virou para mim e falou assim, ó Pedro, me conta, quando eu passar para outra análise, eu não posso levar 5 itens? Aí eu falei assim, e a vovozinha vai bem? Mandei para aquele lugar, né? Aquele lugar, geralmente, que eu mando é a biblioteca, para a pessoa ler, entendeu? Para ela pensar, ela fazer reflexão. Agora, ó, a Graça me falou que ela chegou essa madrugada, que ela estava me contando que teve lá numa biblioteca, que está cheia de puff, e todo mundo dormindo nos puff. Eu falei assim, que biblioteca? Eu falei assim, possivelmente deve ser por causa do período do carnaval, né? O povo estava, como diria lá no interior, esterilizado, estressado. Pois é. Não, mas isso é terrível, né? Professor. Pode falar. Na fatologia, na 6ª linha, não, na 5ª linha, o ajustamento da cultura pessoal... Fala mais alto aí que eu não estou ouvindo nada aqui não. O ajustamento da cultura pessoal à cultura conscienciológica, na fatologia, na 5ª linha. O ajustamento da cultura pessoal à cultura conscienciológica. Assim, eu li isso aí antes. O que você quer? Quero que o senhor fale algum exemplo disso. Né, a cultura pessoal, por exemplo, você andou estudando muito física, que é um negócio bem antípoda, ou antagônico ao processo da sua consciência, tá certo? Mas você se dedicou a isso. Então, tudo que você estudou lá, na física, você vai procurar estudar a sua consciência através disso. De início, você vai ter alguma soleira da porta. Você vai poder entrar através disso. Por quê? A física faz a pessoa raciocinar com lógica e raciocínio, racionalidade, razão. Então você vai começar a analisar suas coisas. Então, como é que você analisaria
o ajustamento da sua cultura física com a cultura consciencial. Primeira coisa, eu indicaria você conversar com Eliel. Eliel está aí hoje, não? Não está. Ah, está lá dentro? Pois é, tem que ser com Eliel, porque ele tem o negócio da cultura física, a fisicultura. Você está entendendo? Que é o problema do soma. Então você vai começar a estudar o holossoma através da física do soma. Então a primeira coisa que você vai ver, você estudou física, aí a gente pergunta para você, você estudou fisiologia? Você estudou anatomia humana? Fisiologia humana? Por aí então você vai começar a fazer o ajustamento do seu conhecimento. Nunca se deve desprezar um conhecimento. O cara estudou, por exemplo, e veio falar comigo, durante muito tempo, viu? Não é o Arlindo, não, é outra pessoa. Ele tinha estudado muito a máfia. Ele foi uma das pessoas que mais veio falar sobre a máfia russa. Porque esse negócio de máfia, mafia, começou mais com os negócios da Rússia. E o negócio, do ponto de vista político, de regime político, da máfia, foi mais da Rússia. É tanto que hoje já tem filme que eles estão casando a máfia dos Estados Unidos com a máfia russa. E já tem gente nisso. E esses filmes são horríveis, muito mal feitos. Tem coisa terrível, tem um que é terrível sobre isso aí, casando as duas máfias. Estrogonofe com espaguete. Pois é, estrogonofe com espaguete aí no cara. Agora então você vê, não é bem assim, é o McDonald's, você está entendendo? Com o beluga. Aí é mais grande filme, não é isso? Coloca a Rússia por cima. Agora, você está começando a entender então como é que é isso? Então, é a união desses conceitos, ou dessas culturas, ou daquilo. A pessoa nunca deve desprezar. Eu falei com ele, não despreze o que você estudou na máfia. E tem muita coisa para você estudar na consciência a partir da máfia. Você está entendendo? O problema é ver como a pessoa analisa o prioritário. Aquilo que é o mais evolutivo, o cosmoético, aquilo que rende mais do ponto de vista interassistencial. Mas tudo isso pode ser ajustado. Está certo? Sim. Professor. Eu queria que você aprofundasse essa questão de que você falou da UFIEX como extrapolacionismo. O problema todo é o seguinte, extrapolacionismo, e nós falamos por uma das expressões que eu uso mais, é uma expressão composta que a gente fala o seguinte, extrapolacionismo parapsíquico. Agora vamos entender. O extrapolacionismo parapsíquico dos mais naturais que tem aí é quando a pessoa fica veterana na tenepse, que os amparadores vêm e mudam o nível, o patamar da assistencialidade desse tenepsista ou dessa tenepsista. E ela então começa a ser ofiexista. Extrapolacionou. Agora veja, tem um período que essa pessoa vai passar que é de transição. O extrapolacionismo correto mesmo que eu estou falando é esse da transição. Que depois, quando aquilo fixou, deixou de ser extrapolacionismo. Agora, eu só queria perguntar uma coisa para você, Arlindo. O que é que uma pessoa faz que não tem extrapolacionismo? Tudo tem. Tudo, mas... Você está de acordo ou não? Tudo. Agora... Então acabou. Então tudo tem uma fase de transição que você vai passar para um patamar superior. É que eu entendi que a UFIEX já em si, ela é um extrapolacionismo. Tinha entendido, não sei. Não, não é. Certo. Não é isso que eu falo. O que eu quero dizer é que o extrapolacionismo aí sério é o UFIEX. E você podia explicar... A TENEPS não. Esse período de transição, o que é que acontece, por exemplo? A pessoa ainda não tem uma autolucidez sobre o que está ocorrendo com ela. A ocorrência passa batido. Ela não se identificou. Ela não viu a situação, ela não soube interpretar corretamente. Por isso que eu estou falando, tem casos que às vezes o amparador vem e fala, ó, você agora já vai começar a trabalhar claramente com o FIEX. Ela já estava muito preparada para aquilo, já vinha trabalhando muito próximo, mas ainda não tinha arranjado as dependências do FIEX. Você está entendendo? As paradependências. No período de transição, ela tem algum contato com alguma UFIEX? Sei lá. Não, ela tem contato maior com o processo de amparador. Quase sempre esse caso não é feito só entre o amparador e o tenepsista. Tem outros amparadores que vêm. É como se tivesse uma interventoria. Você está entendendo? Uma junta de análises. Quer dizer, tem os ombudsmen,
Você está entendendo? Ombund consciex. Você está entendendo como é que é? Tem umas coisas dessas. Então, veja, há um processo aí que é, como é que chama, além do contador, como é que chama aquela pessoa que faz? O auditor. Auditoria. Existem os para-auditores na situação. Você está entendendo? Para ver esses casos. A OFIEX, ela envolve muito processo extrafísico. Nós podemos dizer o seguinte: com a TENEPS, a pessoa é meio com si e ela é meio, para não falar que é meia, que o povo não gosta, acha que está errado em português. Então vamos, meio com si e meio com CIEX, tá certo? Agora, na OFIEX, ela, quando está na TENEPS, ela é meio, e na outra lá, ela é inteira com CIEX temporariamente. Então veja, ela já virou ali quase que semi-consciex, tá certo? Então, conclusão também que a gente pode tirar aqui para clarear. A OFIEX é uma espécie de prelibar. Sabe o que é prelibar? É o problema da degustação. É você ter um pré-requisito. Uma coisa que você vai sentir ou comer uma amostra grátis reduzida antes. Entende? Então, é o prelibar da semiconsciexualidade. Está claro? Então, você veja, o problema da OFIEX é muito importante devido às implicações que tem. Implicações da interassistencialidade, implicações da tenepsologia, implicações da interassistenciologia, implicações do processo da dispersidade, implicações do problema da semiconsciexualidade. Tudo isso ela implica. E eu não sei até que ponto que não vai depois o teleguiado, né? Você veja bem, o teleguiado, se você for pensar, o problema da OFIEX já está ali dentro também. É muito assim, primitivo, muito rudimentar. Está só começando, está engatinhando, mas já é alguma coisa. É um embrião, né? É. Você entendeu isso, né? Agora, o que eu vejo é o seguinte: esses assuntos são muito novos e muito transcendentes. O processo da OFIEX é uma das coisas mais transcendentes dessas que eu falo aqui. No entanto, o negócio é muito palpável, concreto, objetivo, pragmático, é terrível. No entanto, é tudo extrafísico, né? A base do processo. Agora, uma coisa muito séria que a gente tem que ver é o seguinte: aonde uma personalidade humana é mais valiosa do ponto de vista da parte primitiva de si mesma, ou seja, das energias, é na OFIEX. Por quê? A sua energia de bicho, ela recebe maior valorização com a OFIEX. Porque se não houvesse isso, então para que você vai trabalhar com consciência? Que besteira é essa? Não teria motivo. Então é a sua energia de bicho. Então o seu micro-universo consciencial, ele centraliza uma força enorme por causa dessa energia animal nossa. E isso aí influi nessas consciências todas que precisam de despertamento. Entende? Os catatônicos extrafísicos, por exemplo, precisa disso. A OFIEX é uma necessidade sobre esse aspecto. Agora, outra coisa também. A OFIEX, às vezes, esse é um dos motivos, eu nunca falei isso aqui, seria bom clarear bem. Você nunca ouviu isso que eu vou falar. A OFIEX, por exemplo, qual a razão, me dê uma razão muito lógica de uma consciência intrafísica ter alguma dependência extrafísica para ela se manifestar. Por quê? Tem uma porção de razões, mas agora eu vou te dar uma bem clara, porque isso aí é dos meus estudos lá. Uma coisa é você atender na sua casa, a sua TENEPS, consciências que estejam perturbadas, até um limite. A hora que aquele limite vem, que a pessoa chega lá com a lama milenar de loucura, o ideal seria que ela fosse atingida fora. Nessa hora, a OFIEX é perfeita. Você está começando a entender por que existe isso? Então, por exemplo, não é só o mérito da pessoa de atender uma consciência fora, vamos dizer, do perímetro urbano
ou intrafísico da vida doméstica da pessoa. Você viu a lógica disso? Arlindo, você entendeu a lógica disso, Pedro? Entendeu? Alô? Não, ela sempre se amplia, mas ela se amplia para baixo. Ela se amplia na regressão da assistência. Você vai começar a atender isso que eu estou falando, por exemplo, os catatônicos extrafísicos. O cara está lá, faz alguns séculos, totalmente vegetal. A energia dessas consciências são terríveis. É isso lá quando André Luiz falava dos negócios dos ovoides, aquela coisa toda. Mas o negócio é muito mais sério que aquilo é fichinha. Então veja, você vai agora misturar isso com a sua mãe que está na sua casa, os filhos do fulano, os meninos que estão morando debaixo do mesmo teto. Então vocês estão começando a entender a razão de ser do processo do OFIEX ou não? Eu nunca falei nisso porque tem tanta coisa ainda para a gente chegar lá para explicar isso. Isso é que é o negócio os mega fenômenos, a mega fenomenologia. Eu tenho que explicar umas coisas dessas lá, não tem jeito. Mas você entendeu, você viu a lógica disso? Arlindo, você viu a lógica disso? Agora veja, só voltando aqui no passado, o Espiritismo. Lá foi criado o Evangelho no lar, culto do Evangelho no lar. Eu falei assim, você tem muito cuidado com isso quando isso virar desobsessão, que é o desassédio. E é o que começou a acontecer. Então o povo começava com o culto do Evangelho no lar, daí a pouco estava uma porção de gente assediada, principalmente os mais jovens. Por quê? Eles é que participavam das reuniões. Se não limpava bem o ambiente, não fazia desassimilação, o povo ficava assediado. Agora veja, se você comparar o culto do Evangelho no lar com a TENEPS, a religião espírita, o processo do OFIEX e o problema extrafísico, como é que clareou tudo? E como é que eles estão totalmente com venda nos olhos? Agora, eu tentei explicar tudo a partir do passe para o escuro, que é a TENEPS, não adiantou nada. Depois desisti. Agora, isso que você fala, que vai saindo do alvo também, do target, que você vai pegando consciências mais adstritas. Cada um mais distante, mais séria, do outro ciclo, do outro ciclo, do outro ciclo, do outro ciclo, cada vez com maior desvio. Desvio do centro, desvio da mosca. Você está entendendo? Da parte, vamos dizer, nuclear, o megafoco. Aquilo vai se distanciando do megafoco. Agora pensa aí que vocês vão começar a entender mais o que a gente está falando com oficina extrafísica. Interassistencial. Muito sério isso. Valdo, aqui no D de dado. Oi. Você sempre falou a condição do tenepsista veterano, para chegar a ter uma OFIEX, que ele tem que ser veterano, algumas características assim. Que aspectos intraconscienciais que essa pessoa precisa para chegar a ter a OFIEX? Porque você falou essa questão de atender as consciências mais enfermas, né? Pois é, ela tem que ser veterana, já atendeu tudo até o ponto que a casa, a residência, o domicílio, a parte doméstica já permitiu. Quando aquilo amplia, o próprio serviço já vai exigir uma ampliação. Então o mérito da pessoa está no resultado do próprio esforço dela, do serviço, o trabalho que ela presta de interassistencialidade. Você percebeu isso que eu falei aqui sobre a lógica do processo, baseada em fatos e parafatos. Agora, gente, por que a OFIEX agora está sendo falada? Mas vamos agora ver um dos objetivos. Por quê? Por um processo muito simples, a REURBEX. Com as OFIEXs, é possível diminuir o número de consciências transmigráveis. Vocês estão entendendo? Não. Porque aquela consciência que está catatônica, ela precisa de voltar à realidade para depois ver quais são os instintos, tendências e o nível que ela tem aquilo. Que você não pode pegar e mandar uma pessoa em coma, mandar enterrar. Você está entendendo? Um comatoso não se enterra.
tem que cuidar dele. Ou ele volta para cá ou volta para lá. Ele tem que voltar, ele tem que se despertar. Então veja, a OFIEX é um centro de despertamento consciencial. Vocês estão entendendo? Tem muita relação com as ressomas, então dali deve ter muito encaminhamento para ressoma. Tem muita coisa que tem, o negócio não é fácil. Agora, por exemplo, eu noto que uma das relações mais íntimas que eu tenho com a minha OFIEX, e que isso me ajudou demais, adivinha o quê? Interlúdio. A gente manda porque cedo ou tarde, às vezes a pessoa está aí de uma tal maneira que não pode ir para lá. Então ela passa numa área intermediária para depois ir. É como se estivesse primeiro numa área de atendimento precário, de campo, está entendendo? Para depois ir para lá. E lá eles quando a pessoa tem gabarito para chegar até lá. Agora veja, não é fácil. Agora então eu digo para você, minhas perguntas agora, eu não vou responder, eu vou perguntar, tá certo? Por exemplo, você acha que tem catatônico extrafísico que pode fazer curso intermissivo? Você acha que tem catatônico extrafísico que já deve ir imediatamente para outro planeta inferior? Você acha que tem catatônico extrafísico que dentro de uma semana ele pode ir e começar a estudar as coisas lá no interlúdio? Você acha que tem catatônico extrafísico que é trazido aqui para ver o que é as grandes revelações inteligentes do Arlindo na hora da tortura? Entendeu como é que é? Tudo isso é possível. Você já viu o caso desse Já. tipo, deve ter visto. Algumas coisas tem. Então veja, a consciência é um ponto de interrogação. Valdo, é um centro de triagem, assim, mais ou menos? Tudo é triagem, né? O que é isso aqui? Isso aqui é uma triagem mental somática. Vai refinando. O que é que eu falo? triagem. Espremedor de cérebro. Aqui é espremedor de cérebro. Mas a OFIEX é uma triagem bem mais avançada, né? Que é Agora, transmigração. Eu falo essas coisas, mas para mim isso aqui é a galeria das minhas obras de arte, das minhas preciosidades. Aqui é a galeria. São as melhores coisas que eu já vi no planeta, em todas as minhas vidas, são vocês. Por quê? É o conjunto pugilo de consciências mais lúcidas que eu encontrei numa vida. Até o momento. A gente não sabe, né? Mas veja, mas isso é a galeria. Agora, eu olhando aqui de baixo, eu posso falar essas coisas, porque eu estou sempre por baixo de vocês. Entendeu? Essa vocês não podem falar nada. Viu, Arlindo? Você está no mesmo nível que eu. Parece que o seu nível é o mesmo meu, não é isso? Valdo, acabou. A proliferação de OFIEX, ela vai criar assim uma quantidade maior, então, desses centros de triagem para transmigração, aumentar esvaziamento, tudo, vai intensificar cada vez mais. Por aí você vê como é que precisa da TENEPS e como é que é necessário o processo da interassistencialidade. Isso é para melhorar a reurbanização. Isso vai dinamizar tudo. É o máximo. Valdo. Agora, o problema é que muitos de nós que vamos alcançar a OFIEX ainda tem muito dever e obrigação para cumprir em outras áreas devido à difusão dessas ideias. Então você está sempre que tem que sustentar noutra área. É o seu caso, por exemplo. Agora, vai chegar um ponto que a pessoa vai poder só vir para cá e trabalhar. Então, fazer do jeito que o reurbanizador fez. Fazer do corpo humano dele um peão. Agora, você já pensou a gente fazer um peão, você trabalhar no OFIEX sem parar? Você fala do nomadismo mesmo, Valdo? Não. Tem que sair? Não, é o processo da pessoa ficar fixa, é o peão. Mas é um nomadismo, se você for considerar, na abordagem multidimensional. Você está ali com aquele corpo para ajudar você a ter o corpo, que você sai do corpo e vai trabalhar com o seu holossoma para atender aquelas pessoas, mas com energia diretamente física, ectoplasmia, etc., a sair de você, saindo de você. É isso que eu estou falando. Então, sobre esse aspecto, isso aí,
que nós estamos falando aqui é tudo um processo refinado e sutil e sofisticado e complexo. Mas com o tempo a gente tem que clarear isso cada vez mais, não tem saída. Agora, eu só pergunto para vocês que ouviram, alguns de vocês estão ouvindo certas coisas que eu estou falando aqui a primeira vez. Então, eu digo o seguinte, tem lógica isso? De cara, assim, teoricamente, isso faz sentido para você? Pensa nisso. Porque tem muitos desses assuntos que não foram tocados nem no curso intermissivo de muita gente aí. Isso aqui é, professor, sabe, Valdo. É o concurso. Valdo. Esse estímulo às OFIECs, os amparadores estão investindo mais. Isso é mais aqui na CCCI Foz ou isso pega o mundo inteiro? Não, eles estão começando agora a incentivar, estão incentivando as consciex ressomantes, aqueles que estão vindo para cá. Estão começando a clarear isso mais. E os próximos cursos parece que eles vão aumentar isso, para clarear o que é. Agora, por exemplo, vocês quando for fazer um outro curso, vocês devem estudar isso aí, não vai ser mais nem cartilha, vai ser um tratado sobre esse assunto, que é a interassistenciologia. Isso vai longe. Certo, mas o número de OFIECs aumentando, isso vai ser no mundo inteiro ou é mais aqui? Não, onde aumentar vale a pena, ninguém está perguntando onde, é onde pode. Porque são as consciência intrafísica que decidem, né? Sim. São elas que vão. Sem consim, não há OFIECs. A minha pergunta é nesse sentido porque se você começa a localizar um ponto que tenha mais OFIECs, vale a pena às vezes investigar o que tem por ali, naquela região. É lógico que essa área aqui vai ser super beneficiada, por isso que eu falo da Cognops e tal. Você pensa que eu estou brincando com isso? Você sabe que não. O problema da nossa geopolítica aqui é a parageopolítica. O negócio é mais sério que a gente está pensando. Muito mais sério. A hora que nós tivermos mais gente aqui, nossa, que saiba disso, que esteja praticando, já está aqui 10, 20, 30 anos aqui nessa área, é um monte de gente que vai ter aqui nessa área. Na grande Foz. Como é que fica? Esse é o motivo que eu já estudei a CCCI, Cognops, agora eu tenho lá o problema de fazer a confrontação Foz do Iguaçu com Vilcabamba, tudo para ver se clareia esses pontos obscuros, ou, vamos falar franco, originais, né, que ninguém nunca pensou nisso. Mano, você que já leu aqueles monte de livros lá para fazer seus livros lá, você já viu alguma coisa parecida com o FIEX? Não, é um assunto original completamente. Pois é, o processo é difícil isso aí. Valdo. Das coisas que pode chegar perto aí seria o culto do evangelho no lar, aqueles centros que o André Luiz fala de assistência, mas não é isso. O problema não é esse, outra coisa. É de uma lógica, de uma funcionalidade, de uma parafisiologia irretorquível, incontestável, inconcursa. Não dá para discutir. Valdo, esses 16 que estão na China ou mais, eles já vão implantar esse programa? Já, esses aí tem tudo chance para isso. Sim. É um problema, é adaptar o corpo, né? Porque não adianta a pessoa querer fazer o negócio, ela tem que desenvolver primeiro o corpo humano para chegar lá. O FIEX depende muito do soma. Cada ectoplasmia, essa coisa toda. Mas nesse caso... Agora eles vão desenvolver. E eu acho que até agora ninguém tem o FIEX, não. Muito jovem, eles são jovens. Muito jovens. Agora, o seu pioneirismo nesse caso, começou com o seu pioneirismo? Ou já não, tem muita gente que já tem, esporadicamente, assim, isoladamente, já tem muita gente. Aonde tem serenão, tem mais do que o FIEX. E outra coisa, sempre existiu serenão aqui, desde o início, do princípio, do começo. Esses dias eu estava olhando que descobriram aí a pegada mais antiga que tem, né? De um cara que deixou a marca do pé. Eu falei assim, esse foi o serenão da época. Olha o pé do serenão, o pesão. Valdo, é do seu trabalho fazer a divulgação científica disso, então. Você isso que eu estou tentando popularização relativa desse tema. É o que eu estou tentando fazer. Agora, se nós formos pegar a ciência, por exemplo, lá da revista que eu recebo aí toda semana, Nature, não adianta nada, né? Eles falam o negócio, vão tudo por aqui. Aí você chama, ei, escuta, olha para cá. Eles nem olham para trás. Eles estão indo. Agora estão certos. Estão no caminho deles.
Agora não, meu negócio é ir para cá, tem que chamar, que o mundo aqui é muito maior. Então eles ficam estudando lá um ovo. Eu estou estudando o Oceano Pacífico aqui. Não? Como é que fica? É um senhor problema. Agora, tudo vai se encontrar. As linhas são aquelas linhas paralelas, mas que vão acabar se encontrando no infinito. Professor, agora, Valdo, considerando que você já mexeu com o FIEX antes, e a sua FIEX hoje, que tipo de mudanças que teve? Que tipo de qualificação que houve? Hoje eu sou mais forte. Agora, não sei se é por causa de mim, ou se é por causa de vocês, ou se é por causa dos amparadores, ou se é por causa do ambiente, eu não sei. Há uma série de fatores nisso aí. Agora, uma coisa que eu vejo é o seguinte, eu sou mais lúcido. A lucidez, você sabe, em qualquer situação, ela é primordial. É o primado da lucidez que é a evolução. A evolução, ela se assenta no primado da lucidez, autolucidez. Tá, e você considera que algumas pessoas da CCCI já tiveram FIEX no passado, pelo que você já Não, eu não sei. Tá. Agora, ó, se você vai falar CCI de modo geral, eu não sei quem está aí, pode ter até serenão. Não está aqui quem falou, não. Eu não sei nada. Mas do que você conhece, alguém você já... Não, das coisas que eu conheço, não. Coisa séria, não. Eu já vi gente que começava a fazer lucubração mais ou menos nesse sentido. Mas nunca vi nada palpável, concreto, as coisas para valer. Agora, há muita ilusão nesses fatores. Todo devido ao processo de parapsiquismo, quando mexe nos estados alterados de consciência, as pessoas se afundam, né? Uhum. Tem muita tolice de imagística, isso aí é um problema. Por isso que a gente tem que estudar muito o problema de imaginação. Professor, eu queria falar, que o senhor falasse um pouquinho dessa operacionalização da UFIEX, no sentido, por exemplo, o senhor disse que aquela questão dos ovoides que o André Luiz se refere, há uma ampliação muito maior desse conceito, né? Os ovoides que ele falava eram consciências que perdiam todas as formas, mas tinham conteúdo, elas eram... Não tem jeito de perder conteúdo. Pois é. A consciência é imatável, indestrutível, imorrível, inassassinável. Sim, sim. Então, quando o senhor fala que, por exemplo, esse trabalho da UFIEX, o despertar dessa consciência, ela recuperar toda a sua forma e também o seu conteúdo, ela pode despertar de uma tal forma que ela pode até atingir futuramente o curso intermissivo, né? Dependendo de como ela acordar, não é Agora, isso? O problema todo não é esse. Por exemplo, você já viu falar que uma das nomes que eu chamo para consciências que são muito patológicas são mutantes. Esses mutantes são esses que não mantêm a forma. O que André Luiz estava falando é um tipo desse negócio de ovoide que eu chamo. Perde totalmente agora, a forma, veja, o ovoide ali que eles estão falando é porque aqueles mutantes, eles são pegos e feitos como se fosse uma inserção, do jeito que é que faz um paramicrochip, para fazer o assédio maior numa determinada pessoa e eles dominar essa pessoa como se fosse uma vítima, uma presa. É isso que eles têm tentado fazer através de milênios. Agora, o que é que se passa? Às vezes eles conseguem um ou outro êxito, um ou outro sucesso numa condição dessa, mas isso tudo é temporário. Agora, o que é que nós precisamos de entender bem? É que esses mutantes, aonde eles aparecem, eles perturbam tudo. É uma entropia terrível. Então, por exemplo, uma coisa que a gente pode começar a pensar, existe a chamada doença de São Vítor, doença de São Guido, que é a coreia. E existe também uma outra patologia que existe aí, que a pessoa não para, ela é toda alterada, não é a hiperatividade que eu estou falando, que é uma síndrome também, que vocês sabem, vocês já estudaram isso tudo. Entende? Agora, a síndrome do nosso amigo, sabe o nome. Então, agora, o que é que se passa com isso? Hein? De la Tourette. Eles falam só Tourette, mas é de la Tourette. Esse aqui é o nome, é de la Tourette. Agora, então, vamos entender só. Isso aí dá uma amostra, porque onde essas pessoas estão, elas estragam o ambiente.
Elas criam uma entropia, uma desordem, uma alteração, muito mais do que qualquer pessoa hiperativa. Agora, do ponto de vista extrafísico, essas consciências mutantes, aonde ela fica, ela cria uma coisa desagradável, quase insuportável, nas consciências que sejam mais ou menos medíocres em matéria de evolução. Ela pode estar até lúcida dentro daquele nível evolutivo, mas ela não se sente bem com aquilo. Alguma coisa começa a alterar. É como se fosse uma célula cancerosa que está fazendo metástase de uma pessoa para outra. Você entendeu isso? Entendi. Então, o que se passa? Essas consciências, elas não podem ser atingidas com muita liberdade no lugar da TENEPS, dentro de uma casa, um ambiente doméstico. Que aquilo vai dar poltergeist naquela casa, vai criar um monte de coisa. Então agora, se faz uma coisa adstrita só ao corpo da pessoa e não mais à residência, o domicílio dela, ela já não, aquelas energias já não influem mais naquela família. Aquilo fica cavaleiro, isento, indene, ileso do processo. Você entendeu bem? Entendi, professor. Então o problema todo aí é esse, o caso. Professor, e elas vivem assim, por exemplo, o local, porque eu não sei, pode ter sido em Magística, ou eu tive umas duas, não sei se foram projeções. Uma foi no fundo do mar, agarrados em pedras, e outra foi numa estância, um mosteiro, onde elas estavam agarradas numa árvore. Poderia ser isso? Elas são gelatinosas. O problema todo é o seguinte, você tem que guardar as suas experiências e ver. Tem que acumular mais experiência. Nesses aspectos, fenômeno mais transcendente, 1, 2, 3, 4, 5 é muito pouco. Tem que acumular experiência para a pessoa começar a deduzir das coisas, devido a ela precisar de dominar suas emoções, suas sensações, seu modo de ser. Sem isso não adianta. Obrigada, professor. O sistema da OFIEX, no nível de contenção, então, dessas consciências muito doentes, ele tem para a tecnologia completamente diferente da TENEPS. Não, ele é superior ao que se faz hoje com o encapsulamento. Por exemplo, tudo que eu tenho lá é mais forte. É como se eu tivesse um sistema de segurança aqui frágil. E o meu lá é inatacável, inalienável, indizível ou qualquer coisa. Um processo comparativo, então, o nível de isolamento da TENEPS para esse contágio que você está falando e o nível da OFIEX, o fato da OFIEX ser invisível aos assediadores, é esse nível de proteção? É, porque ele pega outro nível. Eu vejo o seguinte, na OFIEX é uma das condições aonde as consciências patológicas elas são mais extrapoladas. Vê se me entende. Há extrapolacionismo maior na assistência das consciências patológicas através da OFIEX. Então veja, num dos lugares melhores que ela pode aparecer é na OFIEX. Então, em qualquer outro lugar ainda não dá para ela chegar lá. É como se tivesse peneira. Ela é muito grossa para passar nos buracos da peneira que são muito finos. Então, é uma segurança máxima nesse prisão de segurança máxima. Não há dúvida que é isso. Hospital. Agora, um hospital de segurança máxima. É aquele hospital parasanitário, como nós falamos. Isso aí é um dos nomes que eu uso. Né? Agora, o da TENEPS depende do tenepsista, esse nível de proteção. Por isso que a gente tem que insistir com vocês. Para que as suas personalidades amadureçam. Saibam bem o que vocês querem. Não tergiversem. Tenha flexibilidade, mas cosmoética. E não processo de dobrar fácil por qualquer vento. Isso aí é que é o negócio. Então, essa maturidade é que a gente tem que insistir, mano. Agora, todo esse esforço nosso, dessa história toda, seus processos da reconciliação, síndrome do estrangeiro, essas técnicas todas que eu tenho falado, livro Projeciologia, o Homo sapiens urbanizados, Homo sapiens pacífico, tudo é para preparar o ambiente para o povo entender isso que a gente quer falar, da interassistenciologia mais avançada. Agora, eu pergunto para vocês,
Qual interassistencialidade que uma pessoa, uma consciência, pode fazer melhor do que trabalhar dentro do OFIEX? Por quê? Você vai falar assim, não, um resgate extrafísico é uma coisa muito séria. Eu estou de acordo. Você ter uma expansão da consciência é muito bom, ok. Mas isso tudo é extrapolacionismo. O OFIEX não é mais extrapolacionismo. Ela já fixou. Ela então instalou. Ela está consolidada. Essa consolidação de OFIEX é um absurdo. O valor disso, o alcance disso. Ela é apoiada no eixo da têmpera, da consciência, da consciência que segura a barraca. Vamos dizer, do equilíbrio máximo. Aquilo que nós chamamos da autolucidez alcandorada, né? A autolucidez alcandorada por um equilíbrio. Você está entendendo? Como diz o cara lá no Rio para mim, esse é o equilíbrio da loucura. Eu falei assim, sim. Até um certo ponto ele tem razão, pelo seguinte, nós estamos em evolução. Quem é que pode dizer que é o equilíbrio do equilíbrio? Nós somos o equilíbrio da loucura. Por quê? Ainda tem muita coisa pela frente que nós ainda não equilibramos. Em parte eu tinha razão. Você está entendendo, né? Então, o equilíbrio da loucura real seria isso. Então, é a interassistencialidade num nível mais avançado. Agora veja. Com a OFIEX tem uma porção de fatores, ou vamos dizer aí, de princípios, ou valores, o povo gosta muito de falar em valor, né? De valores que eles vão por água abaixo, eles desaparecem. Por exemplo, você não pode estar discutindo um problema de amor perante o processo do OFIEX. Isso ficou pequeno. Você entendeu? Você não pode estar discutindo um processo de até a fraternidade dentro disso. Aquilo, você vê que está deslocado. A OFIEX está tudo mais à frente desses conceitos. Então, tem uma série de conceitos que vão por terra, desapareceram. Não tem mais jeito. Agora, eu não estou falando aqui de ódio, de ojeriza, disso tudo, não, porque isso aí já deve ter desaparecido há muito tempo para a pessoa fazer uma interassistencialidade. Por isso que eu falo, por exemplo, para chegar na TENEPS, a pessoa não pode virar a cara para os outros, ela não pode ter raiva dos outros. Por que é que tem aquela técnica? Onde chega, você vai ter que pensar durante o dia, o que é que eu fiz mal? Falei mal com alguém? Agi mal? Onde é que eu errei? Revisa isso tudo e manda energia para recuperar aquele ambiente. Senão a pessoa não evolui na TENEPS. Então existe uma média de paralisação, de congelamento da TENEPS muito grande devido a isso. Seu João, mas quem é? Na TENEPS ainda, aliás, OFIEX, porque na TENEPS a gente percebe os amparadores, as consciências, pelo menos, chegando. A OFIEX, eu estou fora do corpo, eu estaria? A pergunta é essa. Ou... Você estaria fora do corpo? Não, você está fora do corpo. Está fora, porque na TENEPS... Agora, outra coisa, a única coisa que varia, é igualzinho o caso da TENEPS. O que varia aí? Varia é o nível de lucidez. Que às vezes você tem que chegar lá, mas você sempre acaba tendo uma lucidez maior na OFIEX. E tem amparadores... Às vezes de início não, mas depois você vai começando a pegar tudo, aquilo vai expandindo lá dentro. E na OFIEX os amparadores são perceptíveis, como a gente percebe na TENEPS, ou não? Não, na OFIEX você vive o máximo que você pode como consciência. Então não dá para comparar. Agora, outra coisa, a melhor coisa que tem é você receber de vez em quando, dentro de alguma assistência, por exemplo, um evoluciólogo ou um serenão, na hora que você está na sua OFIEX. Aí dá outro it, o glamour, o charme, né? Aumenta tudo, a situação é outra, melhora tudo. Oswaldo, comentar sobre esse tema muda o padrão de energia do ambiente, né? Quer dizer, cria uma esperança... Muda o que eu estou falando aqui, porque tem uma turma grande aí hoje. Cria um nível de esperança. Outra coisa, aqui hoje, muito grande. Eles trouxeram catatônico, esse catatônico. Por isso que eu estou falando nesse assunto. Você nunca viu falar catatônico aqui ultimamente, faz muitos anos que eu não toco nisso aqui. Hoje eu estou falando que está aí. Agora, esses são muito fortes em matéria de emoção.
Eles são muito carregados ainda, tem alguns. Tem homens e mulheres que foram catatônicos, mas ainda estão muito carregados em matéria de emoção. Eles estão querendo agradecer tudo, agradecer o mundo inteiro, estão naquela fase gratulatória, está entendendo? Muito forte. Agora, isso deve mexer com alguns dos cardio-chakras sensíveis desse povo, olha lá, igual a Marta. Agora, no acoplamentário, teve esse padrão lá, de consciência desse nível, assim, sendo atendido. Agora, a gente aqui pergunta. Na fatologia, quinta linha, eu gostaria que explicasse o ajustamento da cultura pessoal à cultura conscienciológica. Nós já falamos. Como fazer para a cultura conscienciológica não entrar em choque com o conhecimento de outras pessoas que não possuem tal conhecimento e não têm intenção de aprender, pois já possuem conhecimentos muito arraigados e não estão abertas à experimentologia? A primeira coisa é o seguinte: jamais tentar convencer ninguém dessas realidades avançadas. Você informa, viu que não está agradando, sai de fininha francesa e deixa a pessoa. Isso é o melhor que você faz. Jamais querer fazer a cabeça ou forçar o convencimento ou tentar explicitar as coisas no tapa, abrir a cabeça da pessoa e inocular a ideia lá dentro. Isso está errado. Essas coisas nós temos que acabar com isso. Hoje em dia a gente informa. O negócio de convencimento, oratória, eloquência, erística, maiêutica, dialética doentia, excessiva, isso é bobagem. Nós não podemos. Agora, a refutação é a coisa que a gente deve usar. Se a pessoa quiser, você refuta aquilo que tem com calma, sem briga, sem enfrentar uma condição, por exemplo, de ir às vias de fato de qualquer maneira. Então, o problema todo é cosmoético. Qual é o seu objetivo maior quando você faz críticas duras religiosas e políticas, especificamente ao cristianismo e ao espiritismo? É clarear o que for, mostrando que eu, conhecendo essas coisas que eu conheço, dentro da minha autoconvicção, eu não dou valor nenhum para isso mais, nem espiritismo, nem cristianismo. Tudo isso já era. Como eu não dou valor nenhum para certas coisas, por exemplo, que eu procuro escapar, por exemplo, dieta carnívora. A gente está querendo acabar com isso. Eu sou da dieta mais frutariana, mas é difícil. Então, a mesma coisa, você tem que viver com o cristianismo, com o espiritismo, que isso não vai longe, ainda tem muito tempo pela frente. Então, a convivência vai ser um fato. Mas agora, o que eu faço críticas claras é que o povo tem muito tabu com essas coisas, já não pode falar nisso, que na mesma hora arrepia todo mundo. Agora, o pior da história, eu falo nisso e eu não sou materialista. Atualmente está cheio de agnóstico, de materialista, de ateus, que estão falando isso aí claramente e comprovando as bobagens das religiões. E eles estão certos, uma opção de coisa que eles estão falando. Agora, estão errados. Na hora que eles não têm outra alternativa, eu tenho alternativa. A minha alternativa é dar uma banana para o paraíso desse povo, para essa besteirada toda que tem nessa dogmática terrível. Enfim, nós temos que combater a dogmática. Aquilo que vem de cima como um tacão para a gente aceitar como se fosse escravo. Tem que acabar com a genuflexão. O que é a genuflexão? Eu vou mostrar para vocês. Dois. Ó, não, espera. Agora, existe até religião que essas genuflexões dos dois é que acontece praticamente todo dia. Então pensem nisso. Aonde tem genuflexão, acabou a lucidez. E entrou o quê? O animal subhumano, que está sendo comandando o outro. Então aquilo ali é que tem. Isso é a religião. Estou fazendo terapia desde que estive por aí. Ter participado da Consim Cobaia me ajudou a pensar no binômio autobenignidade e autovitimização. Estou mais reflexivo e um pouco mais cuidadoso com o meu laringo chakra.
Como posso continuar com a minha autocrítica e heterocrítica sem estar grandioso? Grandioso deve ser, que ele está falando, que ele virou um colosso, deve ser o colosso de Rhodes. E sem me autocorromper. Como é que você faz para ficar bem, metendo o pau em tudo que é cultura alienadora e mediocrizante? Primeira coisa, olha, eu falo e faço também minha genuflexão para mostrar as bobagens que tem. Aqui, ó. Vocês acham que eu estou tremendo? Ó. Não há adrenalina. Então a primeira coisa é a seguinte: extrai a sua adrenalina primeiro, depois você faz. Não deixe a adrenalina ir para a sua corrente circulatória ou torrente circulatória. Dê um jeito nisso. E abençoe todo mundo. Pense que você está falando para crianças conscienciais, crianças que estão aí em evolução. Você é uma criança, só que você já está no curso primário, essa turma está na admissão. Então o problema todo é esse, tem que caminhar para a admissão para chegar no primário. Agora, com isso, não pode fazer trote negativo. Entende? Então a nossa condição, nós não podemos estar fazendo trote negativo nessa turma. Agora, mostrar as coisas, eu mesmo passar por isso, eu ajoelhar ali, mostrar a genuflexão, sujar meus joelhos aí para mostrar a situação, isso aí às vezes é necessário. Outra coisa, conheço seus trabalhos desde 1992 e admiro muito. Hoje moro fora do país e penso em continuar meus estudos e prática na área da projeciologia e conscienciologia. Já passei por 2 processos quimioterápicos, meu corpo já não é igual ao que era. Eu tenho Hodgkins e câncer de colo. Poderia fazer TENEPS? Quais deveriam ser meus cuidados? Não. Se você quer fazer TENEPS, se você está se sentindo bem, esse negócio de ter doença é secundário. Isso aí você pode. Se vocês têm, é necessário 2 coisas para a pessoa fazer assistência. Primeiro, validez. Você está válido? Com Hodgkins e câncer de colo, você se sente válido? Pensa bem. Nós temos aí um vice-presidente, não sei o que já fez dezenas de cirurgias, de quimioterapia e cirurgia de câncer. E ele está na função dele. O homem é uma fera. Agora, então, veja, um exemplo disso. Então, veja, você pode fazer, sim, a TENEPS. Depende de você. E o que você quer com isso? Agora, vamos em frente. Uma outra coisa, você conhece o Wagner Alegretti e a Nancy Trivelato, da IAC? Procure esses nossos amigos o mais depressa possível. Olhe na internet, se você nunca teve contato com eles. Agora, gente, eu queria hoje também falar uma coisa aqui mais séria, que eu queria saber, para nós batermos aqui os parabéns, entende, umas palmadas, para Maria Isabel da Conceição. Onde é que ela está? Aonde? Ela hoje está completando 30 anos, ela é Balzaca. Agora, 30 anos do jeitão dela. Agora, em matéria de cabeça, ela está completando mais ou menos uns 300. Então, esse é o aniversário da Maria Isabel. Você sabe que ela agora está trabalhando na Unicim, então a gente tem que tratar bem, porque senão vocês vão passar um tempo quente aí com a situação. Pode falar. Professor, parece que há um crescendo da TENEPS para a OFIEX. E depois da OFIEX, o que vem? Ah, meu chapa, tem tanta gente bacana. Primeira coisa, tem o desperto, o ser desperto. Tem o evoluciólogo, tem o serenão, tem a consciência livre. E eu não sei o que é que tem depois. Eu paro por aqui porque já é muita coisa. Quase perdi o fôlego, só de falar isso tudo. Outra questão aqui, professor. Quais são aí os indicadores que podem apontar que uma Consim participou de mais de um curso intermissivo? É a hora que ela tem uma cosmovisão rápida e outra coisa, ela começar muito cedo a saber tudo aqui. Isso tem que
fazer uma, vamos dizer, intensificação na lucidez dela. Isso leva para a cosmovisão. Então, por exemplo, se você encontrar aí uma criança de 20 anos, eu estou chamando de criança, de 20 anos, que tenha uma cosmovisão maior das coisas, esse aí já deve ter feito o curso mais avançado. Mais de um. E mais avançado, né? Que às vezes a pessoa fez mais de um como repetente. Vai devagar com esse andor. Professor. Eu não quero que vocês aqui façam a repetência, tá? Eu quero que todo mundo tenha melhorado. Deixa eu só responder aqui que eu vou atender vocês. O trabalho de assistência no OFIEX é feito durante o período da TENEPS ou durante outro período? Explique melhor isso, por gentileza. É feito nas 24 horas do dia, quando é necessário. E às vezes é o seguinte, aqui não é igual a TENEPS, não. Às vezes o OFIEX exige que a gente fique fechadinho, etc., deixa o corpo deitado lá, dormindo, uma temporada e dá umas voltas por aí, vai e volta, 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 vai e volta. De modo que o negócio vai longe. O senhor conhece os efeitos nocivos da ayahuasca? Quais? Isso não preciso de falar, todo mundo já estudou tanto. Tem tanta coisa chacruna, examina lá, pega meu livro que tem lá sobre o processo de toxicomania, no livro Projeciologia, que a gente fala o que é ayahuasca. Indicaria estudos a respeito? Pois é, primeiro esse livro. Considera a existência de efeito favorável? Não existe. Tudo é besteira. Cuidado que lá tem um processo muito sério que afeta o processo das hepatopatias. Pode dar aí um problema aí entende? Uma opção de escopolamina que piora esse negócio, que dá uma derivação aí que pega o fígado, aquilo piora mais. Agora, a pior coisa que tem na ayahuasca é quando eles dão aí no Santo Daime, por exemplo, começa a dar esses beberagens para a criança. Aquilo prejudica o desenvolvimento do cérebro da criança. Aquilo, ela vai ficar meio vegetal lá, meio vegetal para o resto da vida. Isso é um perigo. Qual a relação, se é que há, entre parapsicodrama e OFIEX? Não tem relação nenhuma que eu conheço. Está querendo muita coisa. Os dramas que existem, o drama aqui, esse drama que nós temos, esse sim é que é o bom. Lá, os parapsicodramas são, vamos dizer assim, de uma patologia tão avançada que o Sófocles já desapareceu no mapa. O parapsicodrama aconteceria dentro da OFIEX? Não. Até um certo ponto, tudo que você vai fazer de assistência pode ter um parapsicodrama, né? Professor. Se você for entender, porque sempre tem assediador, que às vezes foi encaminhado, que melhorou, tal, isso tudo tem. Professor. Mas eu acho que comparar uma coisa com a outra, eu acho difícil. Não é por aí, não. É o seguinte, às vezes os profissionais da saúde, eles lidam assim, com tranquilidade com pessoas com deformidades, lesões de pele, que uma pessoa leiga não conseguiria, né? Mas quando a gente vê, por exemplo, está projetado no extrafísico, a gente vê uma consex deformada, a gente não consegue manter a mesma tranquilidade que a gente mantém aqui no intrafísico. Por que isso acontece? Não, sempre a pessoa mantém, sim. Quem não mantém é porque não tem experiência, está começando agora, é jejum, é noviço, está começando a engatinhar. Uma pessoa que vê o processo deformado, pelo contrário, você vai, aquilo lá é um desafio para você fazer assistência, isso é positivo. Apenas por falta de experiência, né? Seria apenas falta de experiência. Falta de experiência, inexperiência. É a pessoa que precisa trabalhar mais. Você está entendendo? Agora, veja o seguinte, isso é um desafio, é positivo. Quando você vê alguma coisa dessa e você está fazendo assistência, mostra que seu nível de assistência está evoluindo, está progredindo, está maior, mais avançado. Entende? É muito importante. Agora, outra coisa. Quando você vê uma pessoa que está muito deformada na sua frente, a primeira coisa que você tem que fazer, eu estou falando extrafisicamente, exterioriza a energia para ver se aquilo é real ou se aquilo é tapeação. Com a sua energia, você limpa o assunto. O que seria uma tapeação nesse caso? Tapeação, ela vem aí e banca, por exemplo, um Exu, para você, para te assustar. Isso é besteira. Põe ela na cara do jeito que ela é. Joga energia, porque geralmente essas consciências, elas são fracas de matéria de exteriorização de energia. Se você quer ajudar, está bem intencionado, você supera o processo dela. Agora, vai acontecer aquilo que já aconteceu comigo, que é uma verdadeira piada, mas isso acontece. O cara apareceu tudo deformado, esquisito.
Aí eu joguei energia, ele vira para mim e disse, Valdo, eu sou assim mesmo. Um trem passou em cima de mim. Eu estou mostrando o jeito que eu dessomei. Eu sou assim. Quer dizer, o trem passou em cima dele. Está entendendo? Então, ele ficou tudo esgarçado, tudo alterado. Eu falei assim, não, tá certo, eu respeito você. Agora, que tal a gente fazer uma plástica? Eu joguei bastante energia, o cara acertou todo. Está entendendo? Consertou na hora. Que é a gente chegou para seguir a orientação do psicossoma, que é o corpo organizador.